Olá, eu sou a discente Maria das Graças e irei apresentar meu pitch da avaliação prática da disciplina de seminário integrador do eixo Terra e Universo. O tema escolhido foi Eclipse. O componente curricular é Ciências. A habilidade EF08CI12, que consiste em justificar por meio de construção de modelos e de observação da Lua no céu a ocorrência das fases da Lua e dos eclipses com base nas posições relativas entre o Sol, Terra e Lua. A turma seria o 8º ano e estaria estipulado a carga horária para 2 horas aula. O objetivo dessa aula seria fazer com que os discentes possam compreender o que são eclipses, como são formados e seus principais tipos. Quais seriam os conteúdos que seriam retratados nesta aula? Então, em aulas anteriores, ou até mesmo uma aula antes de se fazer a aula prática, quais são os conteúdos que seriam repassados? O que são eclipses? Como eles são formados? Uma explanação breve, sobre os astros que fazem parte do eclipse, que vamos ter ali a estrela, o Sol, um satélite natural, que é a Lua, e um planeta, que é a Terra. Como são formados o eclipse lunar e eclipse solar, e os eclipses na cultura de povos antigos. Qual seria a questão desta aula prática? Como os eclipses são formados, Então essa seria a questão, a pergunta indagadora. Os fenômenos de interesse seria a formação dos eclipses e os astros que participam deste fenômeno. O material necessário para fazer a aula prática seria material impresso de lojinhas virtuais, Então, atualmente existem várias lojinhas virtuais que a gente pode pegar, o material já pronto, dando todos os direitos desse material, certo? Tesoura, cola e lápis de cor. Agora vou mostrar um exemplo de material que poderia ser utilizado. Então, eu venho aqui mostrar um exemplo de atividade prática que se pode utilizar para a aula de eclipse. Neste modelo temos impressões, onde as crianças vão utilizar tesoura, lápis de cor. Então, aqui temos os astros, que elas vão recortar e pintar esses astros, e vão formar aqui o eclipse. Temos o primeiro exemplo, o eclipse solar. Como é que o eclipse solar ele vai ocorrer? Então, nós temos o Sol, temos a Terra, e a Lua ela vai ficar entre o Sol e a Terra. Temos o eclipse lunar, onde vamos ter o astro Sol, a Lua e a Terra entre esses dois astros. Então, de forma simples, prática, a criança ela vai aprender de forma lúdica como os eclipses eles são formados. A situação problema. Utilizando o espaço da própria sala de aula, com materiais acessíveis, aulas práticas podem ser realizadas de acordo com a criatividade do próprio professor, bem como dos alunos na hora de montar o seu material lúdico. Roteiro e procedimentos. Após a explanação do conteúdo, direcionamentos seriam dados para a realização da atividade prática. Então, teremos ali uma aula anterior à aula prática. Nesta aula, a gente vai explanar conteúdos e depois disso vai direcionar os discentes para a atividade prática. Então, a turma seria dividida em equipes para a realização da atividade. Então, teria as equipes formadas para fazer essa atividade. Durante a elaboração do material, será necessário um apoio para ajudar na confecção. Então, o professor estaria ali como um apoio para ajudar os discentes. Logo após a elaboração, os alunos iriam apresentar seu trabalho e comentar o que aprenderam com a atividade. Então, teria toda uma elaboração logo após apresentações, logo após perguntas lançadas. Então, o registro da aula seria feito, Será por meio de perguntas durante as apresentações dos materiais elaborados. Então, os alunos vão apresentar
E o docente irá perguntar em relação àquilo. Condições necessárias, espaço físico, materiais necessários, organização das equipes, conhecimentos prévios sobre o assunto. Validação do modelo. Interação dos alunos ao participar da confecção da atividade e ao tentar aplicar o conhecimento. Resultados conhecidos. Então, na teoria seria o quê? Entender sobre os equipes e como eles são formados, bem como os astros que fazem parte desse fenômeno, como já citado anteriormente. E na prática, com a utilização dos modelos didáticos, ficará mais fácil os docentes, os discentes, visualizar de forma dinâmica o que foi estudado anteriormente. Observações. Durante as apresentações, perguntas serão lançadas também, como já foi citado, para compreender se os alunos realmente entenderam ou estão entendendo sobre o assunto em questão. Então, esse seria meu pitch. Obrigado.